Olá, seja bem-vindo ao canal Medimos Plus, eu sou aqui no alojamento O Malaman. Na nossa aula de fisiologia de hoje falaremos da filtração glomerular e do fluxo sanguíneo renal. Como conteúdo da nossa apresentação, falaremos da filtração glomerular, da composição do filtrado e principais determinantes da taxa de filtração glomerular, dos efeitos na alteração deste determinante e, por fim, abordaremos sobre o fluxo sanguíneo renal. A urina não é um líquido qualquer, mas sim é o resultado de um trabalho das diversas estruturas do néfron. E como vimos anteriormente, ela é o resultado da soma de três processos: a filtração, a reabsorção e a secreção. Estas etapas todas têm como objetivo limpar o sangue de impurezas, e o primeiro passo para que esta limpeza aconteça é a filtração de grandes quantidades de líquidos. E é dessa filtração que iremos falar hoje. A filtração glomerular é a primeira etapa na formação da urina, onde grandes quantidades de líquidos são filtrados dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman. Cerca de 20% do fluxo plasmático renal, ou seja, 20% do plasma que chega nos glomérulos, é filtrada, constituindo cerca de 125 ml de filtrado por minuto, ou seja, 180 litros de filtrados por dia. Porém, a excreção deste líquido constitui cerca de 1 litro por dia. E esta excreção depende de alguma forma da ingestão. A taxa de filtração glomerular depende da taxa do fluxo sanguíneo renal e das propriedades especiais das membranas glomerulares. O filtrado apresenta uma composição semelhante à do plasma, onde teremos água, sais minerais e moléculas orgânicas. Porém, a impermeabilidade da membrana capilar às proteínas faz com que este filtrado não apresente proteínas e elementos celulares como as hemácias. Algumas substâncias de baixo peso molecular, como metade do cálcio e ácidos graxos, que estão ligadas às proteínas plasmáticas, não é filtrada. Os capilares glomerulares, como qualquer outros capilares, irão apresentar uma membrana capilar, mas a membrana capilar glomerular tem 3 camadas principais, ao invés de 2 camadas apresentadas no restante da circulação. Estas 3 camadas apresentam uma característica dominante, que é a presença de cargas negativas, que irão repelir as proteínas, fazendo com que estas não apareçam no filtrado glomerular. As 3 camadas da membrana capilar glomerular são o endotélio capilar, a membrana basal e a camada de células epiteliais denominadas de podócitos. Juntas, estas 3 camadas formam uma barreira à filtração, filtrando diversas centenas de vezes mais águas e outros solutos do que as membranas capilares normais. A alta intensidade de filtração dada pela membrana capilar glomerular deve-se, na sua maioria, à presença de uma característica especial. O endotélio capilar ele é perfurado por milhares de orifícios, que são denominados de fenestrações, semelhantes às do fígado, embora menores e com cargas negativas fixas. Esta característica das fenestrações de apresentarem cargas negativas fixas é importante para poderem repelir as proteínas. E este endotélio capilar é permeável à água e a solutos, porém impermeável a elementos figurados e das proteínas. Já a membrana basal, que reveste o endotélio, consiste de colágeno e fibrilas de proteoglicanos. Estes proteoglicanos também apresentam cargas negativas. E por fim, temos longos processos podais, ou seja, os podócitos, que recobrem os capilares glomerulares. Na verdade, são células epiteliais separadas por lacunas, chamadas de fendas de filtração. E uma característica importante é que estas células das fendas de filtrações apresentam também cargas negativas, novamente importantes para poderem repelir as proteínas. Uma estrutura que eu decidi adicionar aqui é o mesângio. Se fizermos um corte nestes capilares glomerulares, notamos aqui o mesângio, que é uma estrutura localizada entre os capilares glomerulares.
O mesángio produz substância intracelular semelhante à membrana basal. Se notarmos aqui nesta parte, vemos que a membrana basal não recobre todo o endotélio, deixando assim algumas partes livres, e é o mesángio que irá recobrir as células endoteliais onde não são cobertas pela membrana basal. E o mesángio apresenta as seguintes funções. Tem a função mecânica, ou seja, a função de dar suporte a estas células endoteliais, mantendo juntas as alças capilares. Também tem as funções contráteis, funções secretoras e funções fagocíticas. E como irão estudar nas aulas de patologia, em algumas doenças este mesángio prolifera-se e causa certos problemas. Embora a membrana capilar glomerular seja mais espessa que outros capilares, ela é muito mais porosa e filtra líquidos com alta intensidade. No entanto, a barreira de filtração é seletiva e as moléculas são filtradas consoante o seu tamanho e a carga elétrica que apresentarem. A filtrabilidade de 1 significa que a substância é filtrada livremente como a água. Assim, eletrólitos como o sódio e pequenos compostos orgânicos como a glicose são livremente filtrados. E conforme o peso molecular aumenta e se aproxima ao peso molecular da albumina, a filtrabilidade rapidamente diminui em direção a zero. Então, moléculas grandes e moléculas que apresentam carga negativa são menos filtradas. Grandes moléculas com carga negativa são filtradas menos facilmente que moléculas com carga positiva com igual dimensão ou tamanho molecular. Por exemplo, a albumina tem cerca de 6 nanômetros de diâmetro e os poros da membrana capilar são de cerca de 8 nanômetros de diâmetro. Porém, a albumina não é filtrada porque apresenta uma carga negativa e devido à repulsão eletrostática das cargas negativas dos proteoglicanos, essa albumina não passa pelos poros, por isso não é filtrada. Tomemos como exemplos as dextranas, que são, na verdade, polissacarídeos produzidos como moléculas com cargas neutras, cargas positivas e cargas negativas. Como podemos observar nesta imagem, para qualquer raio molecular, moléculas com carga positivas são filtradas muito mais rapidamente que moléculas com carga positiva, mesmo apresentando o mesmo raio. Isto ocorre porque as cargas negativas da membrana basal e dos podócitos são um meio importante para restringir a passagem de grandes moléculas com cargas negativas. Em certas doenças renais, essas cargas negativas da membrana basal são perdidas e antes mesmo que ocorram alterações histológicas notáveis. Esta condição é referida como nefropatia com alteração mínima, ou como meu docente dizia com um sotaque britânico, minimal change, ou mesmo nefrose lipoidea. Está relacionada a uma resposta imune por linfócitos T, onde haverá uma redução dos ânions das proteínas dos podócitos ou dos capilares glomerulares, causando assim proteinúria ou albuminúria, ou seja, as proteínas como a albumina irão aparecer na urina. A filtração glomerular é determinada pela soma das forças hidrostáticas e das forças coloidosmóticas que fornecem a pressão efetiva de filtração e também é dada pelo coeficiente de filtração glomerular, ou seja, coeficiente glomerular, que é dado pela área representada pelos capilares glomerulares e pela permeabilidade destes mesmos capilares glomerulares. Assim, a filtração glomerular é o produto do coeficiente de filtração e da pressão líquida de filtração. No entanto, a pressão efetiva de filtração representa, como vimos, a soma das forças hidrostáticas e das forças coloido-osmóticas que favorecem ou se opõem à filtração e incluem as seguintes forças. Das forças que favorecem a filtração temos a pressão hidrostática glomerular, que fornece 60 mm de mercúrio, e a pressão coloido-osmótica da cápsula de Bowman. A pressão coloido-osmótica é a pressão osmótica dada pelas proteínas. E como vimos, as proteínas não são filtradas. Assim, não encontramos proteínas no glomérulo. Por isso que a pressão coloido-osmótica da cápsula de Bowman é de 0 mm de mercúrio.
E das forças que se opõem à filtração, encontramos a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, que fornece 18 milímetros de mercúrio, e a pressão coloidosmótica glomerular dada pelas proteínas plasmáticas nos capilares glomerulares, que dá uma pressão de 32 milímetros de mercúrio. E no fim temos uma pressão efetiva positiva de mais 10 milímetros de mercúrio. Assim, a pressão efetiva de filtração, como vimos, é dada pela soma das forças que favorecem e das forças que contrariam. Fazendo um cálculo básico, temos 60 milímetros de mercúrio de força de pressão hidrostática glomerular que favorecem a filtração, menos as duas forças que se opõem, que dão 32 milímetros de mercúrio e 18 milímetros de mercúrio. No entanto, temos 50 milímetros de mercúrio de forças que se opõem à filtração. E no fim temos esta pressão positiva de mais 10 milímetros de mercúrio. E o coeficiente de filtração é a medida do produto da condutividade hidráulica, que é representada pela permeabilidade capilar, e da área de superfície dos capilares glomerulares. Ou seja, coeficiente de filtração é igual à área vezes a permeabilidade dos capilares glomerulares. E como não se pode medir diretamente qual é a área de superfície que os capilares glomerulares ocupam, qual é a permeabilidade destes mesmos capilares, o coeficiente de filtração ele é estimado pela divisão da intensidade de filtração, ou seja, da taxa de filtração glomerular e da pressão líquida de filtração. E como vimos, a taxa de filtração glomerular é de 125 ml por minuto e a pressão efetiva de 10 milímetros de mercúrio. Isso dá por aí cerca de 12,5 ml por minuto por milímetro de mercúrio de coeficiente de filtração. Quando expressamos este coeficiente de filtração para cada 100 gramas de peso renal, o seu valor fica em torno de 4,5 ml por minuto por milímetro de mercúrio. Um valor cerca de 400 vezes mais alto que o coeficiente de filtração de muitos outros tecidos, que gira em torno de 0,01 ml por minuto por milímetro de mercúrio para cada 100 gramas de peso do próprio órgão. Bem, esse alto coeficiente de filtração contribui acentuadamente para a rápida intensidade de filtração. Embora variações no coeficiente de filtração alterem a filtração glomerular, esse não é um mecanismo primário para a regulação normal da filtração. Algumas doenças, como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, podem reduzir o coeficiente de filtração por lesão ou redução do número de capilares glomerulares ou por aumentarem a espessura da membrana capilar glomerular. Esta lesão, como haverá destruição dos capilares glomerulares, irá reduzir a área de superfície destes mesmos capilares glomerulares, influenciando assim no coeficiente de filtração. E o aumento da espessura da membrana capilar irá diminuir a permeabilidade dos capilares glomerulares, diminuindo também assim o coeficiente de filtração. Alterações nas forças físicas causam variações na filtração glomerular, podendo diminuir ou aumentar a taxa de filtração. Assim, o aumento das pressões que se opõem à filtração glomerular causa redução da taxa de filtração. Refiro-me ao aumento da pressão coloidosmótica glomerular e ao aumento da pressão hidrostática da cápsula de Bowman. A pressão hidrostática aumentada na cápsula de Bowman diminui a filtração glomerular. Como vimos, a pressão normal em adultos é de cerca de 18 milímetros de mercúrio na cápsula de Bowman. E em condições patológicas, como na precipitação de cálcio ou de ácido úrico, onde ocorre a formação de cálculos renais que podem obstruir o trato urinário, como é o caso do ureter, dificultam a eliminação da urina e aumentam esta pressão hidrostática da cápsula de Bowman. E podem causar hidronefrose, que é a distensão e a dilatação da pelve e cálices renais. E isto pode lesar ou destruir mesmo o rim se não for revertida esta obstrução. A pressão hidrostática da cápsula de Bowman não é um meio de regulação da filtração, porém a pressão coloidosmótica sim. E uma pressão coloidosmótica capilar aumentada reduz a filtração glomerular.
Ao passar das arteriolas aferentes para as arteriolas eferentes, a concentração de proteínas plasmáticas e a pressão coloidosmótica aumenta de 28 mm de mercúrio da pressão que entra na arteriola aferente para 36 mm de mercúrio de pressão quando o sangue alcança a arteriola eferente, com uma média de 32 mm de mercúrio. Isso devido à filtração de 20% do fluxo plasmático renal. Assim, dois fatores influenciam a pressão coloidosmótica nos capilares glomerulares. Falo da pressão coloidosmótica no plasma arterial e da fração do plasma filtrada pelos capilares glomerulares ou fração de filtração. E deste modo, como podemos ver nesta imagem, o aumento da fração de filtração aumenta a pressão coloidosmótica por aumentar a concentração de proteínas. E a diminuição da fração de filtração irá diminuir a pressão coloidosmótica por manter os líquidos dentro dos capilares glomerulares e este líquido irá diluir as proteínas, diminuindo a pressão coloidosmótica. A fração de filtração corresponde à parte do plasma que vira filtrado glomerular, ou seja, aqueles 20% do fluxo plasmático renal que são filtrados. Assim, a fração de filtração é diretamente proporcional à filtração glomerular e inversamente proporcional ao fluxo plasmático renal. O aumento da filtração aumenta a fração de filtração e a diminuição do fluxo plasmático renal também aumenta a fração de filtração e o inverso irá diminuir a fração de filtração. Assim, alterações no fluxo plasmático renal podem influenciar a filtração glomerular independente da variação na pressão hidrostática glomerular. Mesmo com pressão hidrostática glomerular constante, a maior intensidade do fluxo sanguíneo para o glomérulo tende a aumentar a filtração glomerular e menor intensidade do fluxo diminui a filtração glomerular. E por fim, a filtração glomerular aumenta com o aumento da pressão hidrostática no capilar glomerular, que é estimada em cerca de 60 mm de mercúrio. E variações na pressão hidrostática glomerular servem como modo primário para a regulação da filtração glomerular. E esta pressão hidrostática capilar é determinada por três variáveis: a pressão arterial, a resistência na arteriola aferente e a resistência na arteriola eferente. Desta forma, o aumento da pressão arterial eleva a pressão hidrostática, que aumenta a filtração glomerular. Assim como o aumento da resistência na arteriola aferente irá reduzir o fluxo sanguíneo renal, diminuindo assim a pressão hidrostática glomerular, o que irá diminuir a filtração glomerular. E o aumento da resistência na arteriola eferente aumenta a pressão hidrostática e, por fim, aumentando a filtração glomerular. Uma nota importante é que a vasoconstrição, ou seja, o aumento da resistência na arteriola eferente, tem um efeito bifásico. Se houver uma vasoconstrição moderada, esta irá aumentar a filtração glomerular. Porém, intensa vasoconstrição diminui a filtração glomerular. Isso porque irá ocorrer um aumento da concentração das proteínas plasmáticas e do efeito Donan. Este efeito Donan irá aumentar a pressão coloidosmótica pela interação com íons ligados, ou seja, os cátions que irão se ligar às proteínas plasmáticas, que irão exercer, de um certo modo, um efeito osmótico, deslocando o líquido da cápsula de Bowman para os capilares glomerulares. Podemos observar nessa tabela fatores que diminuem a taxa de filtração glomerular. Então, vocês podem dar ali uma pausa e dar uma olhadinha nesta tabela. Lembrar que mudanças contrárias nos determinantes físicos irão aumentar a filtração glomerular, ou seja, em vez de reduzir o coeficiente de filtração, se aumentarmos o coeficiente de filtração, também aumentamos aqui a filtração glomerular. O mesmo acontece para os restantes determinantes. Quanto ao fluxo sanguíneo renal, num homem de 70 kg, os dois rins ocupam cerca de 0,4% do peso corporal. Por aí, 150 gramas cada rim. Porém, o fluxo sanguíneo para ambos os rins é de cerca de 22% do débito cardíaco, ou 1.100 ml de sangue
por minuto, o que significa que os rins recebem um fluxo sanguíneo extremamente elevado, por aí 367 mililitros de sangue por minuto para cada 100 gramas de peso renal. O sangue, ao chegar nos tecidos, irá suprir estes mesmos tecidos com nutrientes e remover destes produtos indesejáveis. Mas o fluxo de sangue para os rins excede em muito as suas necessidades metabólicas. Assim, o fluxo adicional para os rins é para poder suprir estes mesmos rins de plasma suficiente para se ter altas intensidades de filtração, necessárias para a regulação precisa dos volumes dos líquidos e de concentrações de solutos. Os mecanismos que regulam o fluxo sanguíneo renal estão intimamente ligados ao controle da filtração glomerular e das funções excretoras dos rins. Bem, quanto ao consumo de oxigênio, baseando-se no peso por grama, os rins consomem 2 vezes mais oxigênio do que o cérebro e têm um fluxo de sangue quase 7 vezes maior. Grande parte do oxigênio consumido pelos rins é para a reabsorção ativa que acontece a nível dos túbulos renais. Se reduzir o fluxo sanguíneo renal e a filtração glomerular, quer dizer que menos sódio será filtrado, isto irá diminuir a reabsorção de sódio e o consumo de oxigênio, podendo até diminuir para cerca de 1/4 caso não haja filtração glomerular e consequente reabsorção de sódio, sobrando apenas consumo de oxigênio para as necessidades metabólicas básicas das células renais. O fluxo sanguíneo nos vasos reta da medula renal é muito baixo comparado ao fluxo de sangue a nível do córtex renal. A medula recebe apenas 1 a 2% do fluxo sanguíneo renal nos vasaretas. E como vimos, os vasaretas é a parte especializada do sistema capilar peritubular com um importante papel na formação da urina concentrada. Como já foi dito, não é o sangue total que é filtrado, porém é a parte plasmática que é filtrada. E nas aulas anteriores vimos que um adulto contém cerca de 5 litros de volume sanguíneo circulante. E 22% deste sangue circulante é o débito cardíaco que constitui o fluxo sanguíneo renal, ou seja, 1.100 mililitros de sangue por minuto. Se considerarmos um hematócrito de 0,432, ou seja, 43,2%, a quantidade de plasma que esse indivíduo terá será de cerca de 0,568, ou seja, 56,8% deste sangue será de plasma. Então, se considerarmos os 5 litros de sangue, veremos que o fluxo plasmático renal é de cerca de 625 mililitros de sangue por minuto. E como a filtração glomerular corresponde a 20% do fluxo plasmático renal, então a filtração será de 125 mililitros por minuto. Chegado até aqui fazendo um resumo dos conteúdos da nossa apresentação de hoje, vimos que o filtrado tem uma composição semelhante ao plasma e é composto de água, sais minerais e moléculas orgânicas, porém é livre de hemácias e de proteínas. E o mesmo filtrado glomerular corresponde a cerca de 20% do fluxo plasmático renal. A filtração irá depender do coeficiente de filtração, que corresponde à área dos capilares glomerulares e à permeabilidade dos capilares glomerulares, e também depende da pressão efetiva de filtração dada pelas forças hidrostáticas e coloidosmóticas. O fluxo sanguíneo para os rins corresponde a 22% do débito cardíaco ou 1.100 ml de sangue por minuto. Para a nossa aula de fisiologia de hoje, usei o Tratado de Fisiologia Médica Guyton Hall, 13ª edição, capítulo 27. Eu sou aqui no alojamento, o Malaman. Muito obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos na próxima aula.